João 4, 23 e 24. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Falei, ô Deus, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Aí Deus ministrou aqui através do louvor, amém? Que os verdadeiros adoradores, irmãos, adorem em espírito e em verdade. E hoje, às vezes, essa essência do nosso coração foi roubada por alguma coisa, por algum trauma, pelas dificuldades da nossa caminhada. Aí o Espírito Santo hoje vai ser o nosso leme hoje, ele vai, nos reposicionar. Tirar aquilo que nos serve, as vaidades, a religiosidade que nos afunda, que nos sufoca e nos tira do evangelho genuíno. E vai nos colocar no centro da vontade de Deus, amém? Então que vocês estejam atentos, irmãos. Se vocês estão aqui, tem uma entrega verdadeira. Quando eu estou num lugar, eu me entrego verdadeiramente. Seja para o conhecimento intelectual, ou seja para o espiritual. Hoje vou estar aqui no meio, né? Na presença de Deus, na casa de Deus. Então tem uma entrega genuína, amém? Porque não é sobre mim, é sobre Ele, mas é o que Ele vai fazer na sua vida. Se você não receber nada, ficar emburrado por causa das suas dores, e eu sei que vocês têm muitas dores, porque eu também tenho. Eu não sou esse crisminho dourado que aparece aqui não, irmãos. Esse crisminho dourado chora bastante. Esse crisminho dourado hoje está no lugar que não queria estar, mas que Deus colocou, mas não queria estar, jamais. Nunca pedi isso para o Senhor. Com dores, com sofrimento, desconfortável, eu queria estar no meu lugar confortável. Amém? Eu acho que cada um queria estar no seu lugar confortável, amém? Mas eu acredito que ninguém está. Sabe por que ninguém está? Porque eu falei para o meu marido, eu falei, a palavra não está mais aqui, né? Deus faz tudo novo. Quando o pastor falou isso, irmãos, eu já vou lá no profundo, eu sou exageradora, eu já vou no 80. Falei, meu Deus, eu não queria que fosse essa palavra. Sinceramente, irmãos, eu não queria. Eu queria que fosse só assim, eu vou acrescentar, melhorar cada área da sua vida. Se o financeiro está 50, eu vou para 90. Se a parte amorosa está tanto, eu vou para tanto. Eu queria só melhorar o que já está. Aí Deus falou, não, eu não quero assim. Eu quero desconstruir e construir tudo de novo. Então, quando Deus faz isso, Ele está fazendo o quê? Eu acho que vocês estão sentindo igual eu, né? Não é possível. Porque a gente está vivendo a mesma palavra, amém? A gente está debaixo da mesma cobertura, amém? Debaixo da mesma palavra. Então, Deus está descascando, irmãos. Você não está sentindo descascado? Está ardendo tudo? Está desconcertado? Está num ambiente escuro, às vezes, você fala, meu Deus, eu não estou vendo a saída. Será que vai ter uma saída lá do outro lado? Como que vai ser o meu final? Eu estou sentindo assim, irmãos. Em algumas áreas da minha vida, amém? Então hoje Deus vai ser, o Espírito Santo vai ser o leme, Ele vai nos reposicionar. Como o Ian e o pastor louvaram aqui, amém? Em espírito e em verdade, é isso aí, irmãos. A palavra é sobre isso hoje. João 4, 23 e 24. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que palavra, né, irmãos? Gostosa para ser ouvida, mas muito difícil para ser vivida. Mas muito difícil. É muito difícil. Muita coisa dessa palavra, eu não queria pregar essa palavra. Por quê? Muita coisa dessa palavra eu não vivi. E Deus já está ensinando hoje a gente, amém? O que a gente vai ter que viver nessa palavra, amém? Então hoje, irmãos, o que a gente tem que entender? Que às vezes eu acho que o povo de Deus peca. A revelação da palavra, às vezes ela sai da nossa boca, amém? Sai palavras maravilhosas. Quantas pessoas são usadas por Deus, né? Palavras daqui que saem daqui que você fala, meu Deus, o que é isso? Só que a palavra ela não pode ser revelada só da boca para fora, irmãos. A palavra tem que ser revelada aqui. Se a palavra não for revelada aqui, não valeu de nada. Você pode falar bonito, lá fora, aqui dentro, em qualquer ambiente. Mas se a palavra não for revelada aqui, não tem transformação da sua vida. O seu cenário não muda. Ele continua do mesmo jeito. Você vai rodar o seu ciclo e vai ficar naquele mesmo ciclinho que você não quer mais.
mas você vai ficar girando e girando naquela mesma área que você está sofrendo. Porque a palavra não foi revelada dentro de você. Tem que ser daqui e sair para aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, né? E hoje, irmãos, vai ser igual Sócrates e Jesus, né? Pergunta, vocês reflete e responda para você mesma. Eu vou perguntar para vocês o que Deus me perguntou na minha casa. Deus fala assim comigo, irmãos, bem duro. Às vezes não é que eu quero ser dura, mas Ele fala comigo assim, eu só tenho essa forma para falar com vocês, né? É o meu jeito. Meu jeito não é gostoso, igual da pastora Dora, ver a pregação da pastora Fernanda e de Fernando. É boa, é uma delícia, ela pode falar até uma palavra dura, mas é confortante. Você vê que é dura, mas é amorosa. O Fernando também fala mais assim, otimista, né? E o meu é um pouquinho mais durinho, igual o pastor José. Amém? Pastora Lu, né? Luzinetinha. Amém? Então Deus pergunta hoje, se eu fosse dar o tema que é importante, o título, porque esse título quando eu recebi na minha casa doeu, arrepiou meus cabelos. Se eu fosse intitular isso aqui, o que Deus falou comigo lá em casa, Ele perguntou assim, uma pergunta também, tá? Cadê a igreja do Senhor Jesus? Aí você pergunta para o irmão do seu lado, irmãos, cadê a igreja? Eu quero que você pergunte para ele, olhando para ele, cadê a igreja do Senhor Jesus? Amém? Hoje Deus pergunta, onde está a igreja do Senhor Jesus? Ele me perguntou assim, imagina como que eu fiquei lá dentro da minha casa, achando que eu era a igreja. Achando, né, irmãos? O que a igreja está fazendo? Ele perguntou. Para vocês responderem para vocês, irmãos. Porque você é a igreja, você tem que responder. Amém? As pessoas lá de fora não sabem nem o que é isso. Se eu falar igreja, eles vão pensar que é a parede. Igreja, meus irmãos, somos nós. Amém? Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós, quando eu falar igreja, somos nós. Amém? Porque às vezes tem pessoa que está assistindo alguém que não entende, né? Acha que é igreja, porque eu também achava que igreja antes de me converter era só as paredes. Amém? Aí Deus pergunta para você, como igreja, com que negócio você está envolvido, igreja? Com que você está envolvido? O que você tem feito? Que igreja é essa que Jesus vem buscar? Que o mundo espera ardentemente a manifestação dela, irmãos. Porque em Romanos 8 diz assim, no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eles estão aguardando a gente, irmãos. Cadê a igreja, se eles estão aguardando a gente? E Deus hoje pergunta, no que a igreja está envolvida, irmãos? Onde está o nosso coração? Como que você tem andado? Pela vista, o que você tem visto? Essa escuridão, você sendo descascado, com sofrimento, você tem olhado para isso? Seja sincero, você é igreja. Ou você tem andado por fé, pela palavra que está sobre a sua vida? Você tem andado pela palavra que está sendo ministrada aqui. A palavra é a Bíblia Sagrada, irmãos, amém? Ou você está andando pela conjectura? Como que tem sido suas ações? É por conjectura? Suas ações é pela verdade ou pela mentira? Que o pastor falou ontem. O que tem movido sua vida, igreja? Você tem que entender isso aí para definir. Você está dentro ou você está fora? Porque tem gente que está dentro, mas está fora. Amém? E tem gente lá fora mais dentro do que a gente. Lá fora pregando o evangelho, irmãos, de outros lugares. Porque vive mais a palavra. Porque a gente pensa, sabe o que a gente pensa? A gente pensa errado. Porque tem pessoas, porque assim, né, a gente é muito visual no ser humano, né? Muita acepção de pessoas, né? O que Deus condena, amém? E aí a gente vê alguém falando bonito, alguém fazendo acontecendo, e a gente acha que é mais cheio às vezes, mas aquele simplinho lá é o pescador de almas, que vive a verdade. Então, temos que começar a
refazer os nossos parâmetros, hein, irmãos, né? Que a gente faz muita acepção. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso aí, amém? Verificar essas coisas que estão rodeando o nosso coração, irmãos. Porque vai definir o nosso fracasso e o nosso sucesso. Amém? O povo de Deus, irmãos, Deus falou para mim, está tão focado nos problemas, nas dificuldades, que não mais reconhece o poder de Deus. Focado tanto que o pastor fala, né? A gente falou bastante aqui em ferida, descascando ferida, né? Senta lá e fica descascando, hein? Imagina se Jó ficar descascando, ele ia descascar a vida inteira, né? E nunca ia ter vitória, porque ele ia descascar a vida inteira. A gente nem chegou perto de Jó. E aí o povo está não reconhecendo, porque quando a gente fica descascando ferida, irmãos, a gente está olhando só para nós. A gente não reconhece o poder de Deus nas nossas vidas. A gente não reconhece o poder de cura. A gente não reconhece o poder de libertação, de mudança de cenário. A gente não reconhece o poder dele de perdão, de reconciliação. E se perde nas nossas dores. E se perde nas nossas feridas. E a gente daí não cumpre o propósito, irmãos. Todas as vezes, pode reparar, olha para trás. Todas as vezes que você focou no seu problema, foi um fiasco. Pelo menos o meu foi assim. Quando eu olhei por vista, foi um fiasco, um fracasso. Ou não foi? Quem vive diferente, irmãos, então tá fora da palavra. Aí Deus pergunta de novo. Você conhece o seu Deus? Quem conhece o seu Deus, irmãos, verdadeiramente, que é o Deus de cura, que ele fala que ele é o mesmo de ontem, que a gente leu. É ontem aqui, na Bíblia foi ontem. É o mesmo de hoje, que a gente viu um monte de milagre acontecer aqui também. Ou não? E é o mesmo de amanhã, né? Então você conhece o seu Deus mesmo? Quem conhece o seu Deus não se perde com as dores, não sai do propósito, continua o chamado. Independente das dores, irmãos. Sabe por que eu falo isso? Porque assim, ó, quando eu tive lá o câncer, o que aconteceu? A Lu fez um vídeo, ainda bem que ela fez o vídeo, porque a gente não reconhece. A gente tem que prestar atenção na nossa caminhada, irmãos. Fernando falava assim pra mim, você não precisa ir. Você tá na cama. Você tá fraca, você não precisa ir. Mas eu precisava ir. Você acredita? Eu precisava. Para mim estar vivo, eu precisava. E aí quando eu vi aquele vídeo, eu via em cada culto, ó. E aí faltavam muitas pessoas, mas Deus falava comigo na época. Ele falava, as pessoas não estão ouvindo. E quando eu chorava, eu não chorava por mim, eu chorava pelas pessoas. Ele falou, ela não veio porque é dor de estômago. E eu não estava conseguindo ficar em pé aqui. Aí sabe o que Deus fazia para mim? Confirmar que tudo aquilo que ele estava falando no meu ouvido era verdade. A pessoa chegava na porta e falava assim, você me inspira porque eu não vim porque eu estou com uma dor de estômago, eu não vim no culto. E você está aqui, destruído e está aqui. Então analise, irmãos. Você conhece Deus de verdade? Se você estiver orando para as feridas, irmão, para a sua dor, para as suas dificuldades, você está fora do propósito. O que temos feito com os pequeninos do Senhor? O que temos feito com a boa obra do Senhor? Em Salmos 24:4, 5 diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a alma à vaidade. Este receberá a bênção. Sabe por quê, irmãos? A vaidade é um caminho perigoso. Ele é gostoso no começo. Ele é bem assim, sorrateiro. Só que quando ele entra como uma flecha no coração, ele te tira do propósito. Se você está na vaidade hoje, em qualquer área da sua vida, quando o eu fala mais alto. Tem gente, vamos supor, foca demais em atividade física, foca lá, foca. Esquece as outras coisas, irmãos. Vaidoso por conta do corpo. Você tem que ser vaidoso, claro, no sentido equilibrado da palavra, corpo, alma e espírito, amém? Eu sou desse aí. Porque eu sou 3, amém? Então eu tenho que trabalhar os 3. Então tudo com equilíbrio, amém? Então cuidado com as vaidades, irmãos. Muito cuidado. Com o que tem girado em torno do seu coração, amém?
Porque se você não saiu, você pode sair da caminhada. Por causa das vaidades. Você sai do propósito, irmãos. Quando a vaidade entra no coração. Cuidado. De achar que sabe demais. De achar que está além das pessoas, irmãos. Cuidado. Cuidado. Em Mateus 25:40 diz, só para contextualizar o 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, o Pai, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes das ovelhas, e porás as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E no 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. O que você está fazendo para os pequeninos do Senhor, irmãos? Porque quando a gente descasca a ferida, eu não estou falando para não descascar, irmãos. Eu estou falando para você não focar só nisso. Entenda bem. Quando eu estava com a minha luta, eu guerriei na minha casa. Eu precisava da igreja, amém? Comigo. Mas eu lutava lá em casa também. Mas é quando isso te tira do propósito, irmãos, que não pode acontecer. Quando a tua dor te tira do propósito. É só isso que não pode acontecer. Quando a tua vaidade, a tua religiosidade. Religiosidade é um caminho perigoso, irmãos. Perigoso. Porque é protocolo de homens, né? E o protocolo de homens é o oposto do evangelho de Deus, tá? Quando você liga o modo religiosidade, que é protocolos criados por homens, você não vai conseguir cuidar dos pequeninos dele. Você não vai viver o evangelho, tá? Você vai andar na contramão da palavra de Deus. Isso é religiosidade, vai andar contra. Cuidado também, irmãos. Porque a gente acostuma bater o cartão. É tranquilo, né? Eu venho 7h30, volto 9h, mas eu tô indo no culto todos os dias. Mas eu tô. E o seu coração tá podre, irmãos. As pessoas não gostam de ficar perto de você. Tá errado, irmãos. As pessoas e uma multidão. Eu li aqui. Tô lendo a 4ª vez. Que as pessoas amavam estar perto de Cristo. Se nós estamos incomodando demais, não no sentido de viver a palavra, amém? De ser grosseiro, de ser desrespeitoso, irmãos. Está fora da palavra, está fora. Não foi isso que eu aprendi com Jesus Cristo, amém? Porque eu leio para entender dele. Não foi isso que eu aprendi. A gente tem que ser amável como ele foi. Vai ter que exortar? Vai ter que exortar. Quando está errado, vai ter que falar quando está errado. Não negociar isso, irmãos, amém? Isso é evangelho verdadeiro. Mas tem que ter amor, irmãos. Senão não vale a pena, vamos sair daqui. Se não tiver amor, sai daqui, irmãos. O seu lugar não é aqui, é lá fora. Porque lá fora já tem ódio demais, já tem ressentimento, já tem ofensa demais, já tem amargura, irmãos. Amém? Glória a Deus. E Deus me mostrou essa questão de ajudar os pequeninos, né, que faz parte do amor, que nas minhas maiores lutas, irmãos, foi o momento que eu mais busquei, foi o momento que eu mais aproximei da presença de Deus, foi o momento que eu mais orei pelas almas e mais ganhei almas, mais fui atrás. E quando a gente faz isso, Ele cuida dos nossos, Ele cuida do que a gente necessita. Vira essa chave. O povo de Deus está precisando virar essa chave. Não vira essa chave, cara. A chave está emperrada. Chama o chaveiro, ó. Jesus chama para desemperrar. Foca demais em si. E tem um monte de coisa que você pode ser instrumento de Deus ao redor, mas não consegue. Fica tapadão ali, irmãos, ó. Só no seu umbigo, irmãos. Na sua dificuldade, descascando, irmãos. Amém? Feridas. Misericórdia, irmãos. Amém? Quando cuidamos dos pequeninos do Senhor e não paramos tudo por conta dos nossos problemas, irmãos, Ele é fiel para cuidar de nós e dar a vitória. Em todos os momentos que eu agi dessa forma, eu recebi a vitória. Todos, irmãos. Em todos os momentos. Amém? Não é fácil, amém? Mas é o momento que a gente mais cresce e mais se aproxima de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos.
Hoje Deus pergunta para você: você conhece o seu Deus? Às vezes, irmão, a gente não percebe, mas o que a gente tem feito às vezes tem ferido a nós e ao outro. Você já parou para pensar, irmãos? Pare de ser egocêntrico. Às vezes o seu comportamento, pergunta. Lá na minha casa tem um monte de papel, não sei se alguém que foi lá ontem reparou. Vocês já repararam? Na minha geladeira tem papel, no meu armário tem papel, na porta do quarto do David tem papel, no porta do quarto da Beatriz tem papel. Sabe o que é aquilo lá? Direção para mim. No dia que eu tô eloquisa, doidona, virada no giraia, eu me centro. Lá tem palavra de Deus, tem direção. O que eu tenho que fazer? Você acredita nisso? Eu preciso disso. Para mim falar: ei, hello, volta. Volta pro leme, volta. Você está fora da caixinha. Volta. Está entrando na religiosidade. Volta. Está entrando na vaidade. Volta. Volta. Por isso que tem lá a palavra, ó. Mateus. Eu esqueci agora, irmãos. Mas está escrito assim: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Como você tem visto as coisas, as circunstâncias ao seu redor, tudo de forma negativa? Botando defeito em tudo, irmãos. Pô, ninguém aguenta isso. Imagina Deus. Deus também não aguenta, porque está falando na palavra. Deus não aguenta isso. Deus odeia isso, porque o povo de Deus nadou e morreu na praia, irmãos. Vamos ser sinceros. Nadou no deserto, morreu na praia. Vê tudo de forma negativa. Mas não olha como está aqui, ó. Só olha lá. E aqui, irmãos. Aqui, Deus quer falar com você, irmãos. Deus fala comigo assim: é sempre daqui. É daqui para fora. Não adianta, irmãos. Tem gente que muda de país, tem gente que muda de cidade. O vazio vai continuar aqui, não vai sair. Eu fico olhando quando você tudo isso no meu redor lá. Fico vendo as pessoas: vou mudar porque vai mudar minha vida. Chega lá, o mesmo choro, a mesma novela. A mesma novela, irmãos. Se não mudar aqui, o buraco continua. Você pode ir para onde você quiser. Pode ir para a Europa, pode ir para os States, vai viajar o mundo, mas vai continuar o buracão. Mal resolvido. Amém? Viver tudo novo de novo. Deus falou para mim o quê? As velhas roupas não prestam mais. Eu fiz daquele jeito aquela vez, né? As experiências só não servem mais para a palavra desse ano. Não serve mais. Porque eu sou experiente, sei como que é. Não serve. Você não entendeu? Tudo novo de novo, então. Vestes novas. Porque para o vinho entrar, irmãos, novo, só se o odres for novo. Se você tiver com velho, você vai ficar rendido esse ano. Vai continuar aí de boa, passando no deserto, mas quando for para atravessar, você fica. Porque o odres é novo, irmãos, é novo. Aí Deus está perguntando: o que você tem feito? Se a criatura esperanciosa... Eu fiquei pensando lá em casa, irmãos, é pesado isso aí. Se a criatura espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, cadê os filhos de Deus, irmão? Então está todo mundo meio balaio, está bem uma coisa. Meu Deus do céu, eu fiquei apavorada quando eu li isso. Se você não apavorou, irmãos, olha para dentro. Chega no espelho da sua casa, escreve um monte de versículo aí e olha para dentro. Olha para dentro. O que nós temos feito? Como que você tem tratado as pessoas, irmãos? Eu estou falando de vida com Deus. É em espírito. Toma aqui. Já estamos fazendo em espírito. E aí, verdade? Está na onde? A verdade. A verdade da palavra. Você tem que ser a verdade. Você tem que ser o livro aberto. Como que alguém vai querer te acompanhar se não vê você verdade? Quando me ganharam para Jesus, o que eu olhava era o comportamento, irmãos. Quem vem de fora vai olhar seu comportamento, vai te testar o tempo todo. Eu testava o tempo todo. Se ele caísse, irmãos, perdeu. Ele ia ser pedra de tropeço na minha vida. Mas ele estava em espírito e em verdade. Analisa, porque você está sendo analisado em todo o tempo, irmãos. Eu falo pro meu marido: analisa, cara. Você está sendo analisado em todo o tempo. Se a gente é referência de Deus, todo mundo quer ver a gente cair. Porque se a gente cair, fica mais fácil para todo mundo cair, irmãos. E todo mundo pode, porque se o pastor caiu, eu também posso. Ué, ele é um homem de Deus. Se Fernando cair, eu também posso. Então você é referência, irmãos.
como que você tem agido lá fora e aqui dentro da igreja. Eu vejo uma igreja apática, uma igreja desrespeitosa às vezes. Aqui dentro com os irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém sabe perder, cara. Ninguém sabe ouvir uma palavra dura e ficar quieto. Gente, aqui fala isso todo tempo. Jesus não fez nada. E tomou o tempo todo. E a gente não consegue perder nunca, cara. Nunca. Casamento está sendo desfeito porque ninguém sabe perder. A família já está dilacerada, irmãos, aí fora. A gente como cristão não sabe ser verdadeiro adorador, sabe por quê? Porque não aceita nada. Tudo é ferro e fogo. Se vir, eu vou para cima. Meu Deus do céu, irmãos. Eu fico assustada com essa igreja. Por isso que não pode entrar ninguém aqui. Como que vai entrar? Deus vai mandar para fora de novo. Porque se a criatura está esperando a revelação dos filhos de Deus, ué, irmãos, cadê eles? A gente tem que caçar eles. Se a gente não é, alguém tem que ser. Por isso que está todo mundo procurando. Porque se todo mundo é igual, não tem sal da terra, não tem luz. Não tem. Está todo mundo agindo igual. Eu fico assim, apavorada com essa palavra nisso, irmãos. É preocupante. Porque o povo lá fora precisa ver isso aqui. Refletir em nós. Se não vê, você não ganha nem você para Jesus. Você não ganha ninguém. Ninguém, porque toda vez você está sendo medido. Presta atenção. Seja mais estrategista, você está sendo medido. Às vezes você nem é aquilo, mas fecha a boca. Seja aquilo que você quer ser. Treina, 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 treina na sua casa até você se tornar. Irmãos, às vezes eu tenho que treinar. Porque senão eu perco a paciência. Eu sou sanguínea, irmãos. Sabe como que eu me treinei no volante? Assim, ó, para não morrer, né, irmãos? Porque hoje você morre. No volante, se apavorar, você morre. Eu me treinei assim. Se alguém me fechar, fazer qualquer coisa, eu começo a orar por ele. Oh, abençoado, louvado. Eu começo a rir, primeira coisa. Eu começo a rir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Daqui a pouco eu estou orando e rindo, irmãos. E daí vão rir. Fala, mãe, você fala com o microfone. Eu falo com o volante. Eu falo com o volante. É isso, cria estratégias. Se você é temperamental, cria estratégias. Se você não tem posicionamento, cria estratégias para se posicionar também. Cria estratégias, irmãos. Cria estratégias, amém? Leia a palavra vai dar o leme, a direção. Mas se policia, irmãos. Senão, a criatura não vai ver os verdadeiros adoradores. Que ela espera. Não vai ver. Não vai ver, irmãos. Amém? Se a criatura não tem visto isso e espera ver isso dos filhos de Deus, o que ela tem visto em nós, hein? Vocês já pararam para perguntar? Vocês já pararam para perguntar? O que o povo tem visto, irmãos? Em você? Eu me pergunto. Quando eu convido alguém para vir para Cristo, eu me pergunto. Quem que eu sou diante de Deus? Eu me pergunto. Pergunte quem que você é diante de Deus, irmãos. Pergunte, que Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar talvez de uma forma não gostosa, através da boca de pessoas, para mostrar e te revelar quem você é. Pergunte. A gente precisa buscar o leme, irmãos. O Espírito Santo de Deus, amém? Como a igreja do Senhor tem se manifestado, irmãos? Qual é o seu comportamento diante do problema? Quem você é? Quem você acha que você é? Quem que você acha que você é? Muita coisa? Porque tem gente que pensa que é muita coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Irmãos do céu. Por isso que você não ganha ninguém. Porque é horrível estar perto de pessoas assim. Me desculpem. É horrível, irmãos. É desconcertante, é desconfortável. A gente fica, sabe por quê? Bem sincero aqui. Porque a gente ama o Senhor e quer ganhar aquela alma para ser liberta. Urgentemente, irmãos. É isso. Porque é difícil, cara. É difícil. Então pergunta, quem que você acha que você é? Cadê a humildade?
Cadê o perdão? Cadê a compaixão? Irmãos, Deus está perguntando. Porque em Filipenses 2:3 diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a você. O que está falando isso? Respeito, honra. Você é grato quando você recebe alguma coisa? Seja agradecido. Pessoa ingrata não prospera, irmãos. Você consegue honrar uma pessoa. Você consegue respeitar. Porque o que aconteceu na minha casa para mim foi honra. Você crê? Foi honra. Porque as pessoas que eu amo, que eu chamei, foram. É honra. Eles honraram a Deus e honraram a minha vida e do meu esposo. Porque eles gostam de estar na minha casa, na presença do Senhor, na nossa presença. Irmãos, isso é honra. Isso é respeito. Porque eu trato as pessoas com respeito e me ser respeitado, irmãos. E quando eu não sou respeitada, porque como eu tenho sido metralhada alguns tempos para cá, eu fecho a minha boca. Sabe por que é bom você fechar a boca? Eu vou te dar uma dica. Porque quando vem a justificação do Senhor, irmãos, o trem é grande. O trem é tão grande que você fala, nem precisava fazer tudo isso, Senhor, porque é dolorido. O trem é grande, irmãos. Cuidado com isso aí. Muito cuidado. Quando você apanha, quieto, sem fazer nada de errado. Irmãos, quando Deus vem para justificar, Ele é rei, irmãos. Ele é autoridade. Vem com tudo. Então não preocupa. Ele vai vir com a justificação. Irmãos, amém? O que temos feito com a palavra? Colocado no bolso? Você tem vivido a palavra? Olha no espelho, pergunta. Quando você sai, quando você está aqui dentro. Você tem se esforçado para viver a palavra? Se estão esperando, irmãos, a revelação dos filhos, é porque eles não apareceram ainda. Irmãos, quando eu vi isso aí, eu fiquei com vergonha, deu vontade de chorar lá em casa. Fiquei lá embaixo, cara. Se eles estão procurando, é porque eles não apareceram ainda. Se essa palavra não mudar a sua vida, irmãos, a partir de agora, você não entender o evangelho simples e genuíno que eu estou falando, disso, de amor a Deus, amor ao próximo, se você usar só isso aqui e fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, só três coisas. É o evangelho que Deus pediu para você fazer. É só isso. Simples. Simples e difícil de ser vivido. Sabe por quê? Porque você vai tomar, irmãos. Vai tomar na cara. Ou ninguém te falou isso? Ninguém tinha me falado isso no começo. Mas depois que eu tomei bastante na cara, eu aprendi. A gente aprende. Que vai acontecer. Vai acontecer o dia. E aí que você é aprovado ou reprovado. Né? Ou você é aprovado ou reprovado, irmãos. Só que se você for reprovado, qual que é o problema de ser reprovado? Vai passar de novo. Vai ser aprovado. Se você for reprovado, você passa de novo. O ciclo se repete. E você vai ter que viver de novo. Aí eu pego, irmãos, o que você tem visto? Eu tenho visto uma igreja desapercebida. Aí eu fui ver o que é desapercebido. Desmuniciado. Você está em perigo então, irmão. Desmuniciado. Porque o policial, quando ele sai armado. Municiado. Aquele negócio que a gente coloca não é bala, é munição. Ele sai preparado para uma guerra. Agora você está numa guerra, porque você... Não tem aquele trem lá, que é o nome daquele? Alvo. Você é o alvo de Satanás. Não é quem está lá fora, porque quem lá fora é aliado, irmãos. Você é o alvo, mas você está desapercebido. É um perigo, hein? Você está desmuniciado, despreparado, desatento ao que está acontecendo. A guerra que eu falo é contra a sua família, é contra o seu casamento, é contra os seus relacionamentos, as suas amizades. A guerra no seu serviço, que você não está percebendo. Eu vejo uma igreja desapercebida. Por quê? Vamos ser sinceros de novo, né, irmãos? Porque eu não gosto de 9 horas.
Vamos ser sinceros. Abastecendo rede social. Porque isso, Satanás, ele achou um trem massa, irmãos. Como ele é inteligente. Merece aplauso nisso, sabe por quê? Usou uma coisa inofensiva. Um notebook, um celular. O povo de Deus fica perdido, desmuniciado. Perdido, aberto. Peito aberto. Nunca vi gente... A polícia não vai com peito aberto para guerra. Vai protegido. Vai com colete. Vai armado, segunda arma. Vai preparado, irmãos. Municiado. E a igreja está perdida em tudo. Nas reformas, nas rendas, nas viagens, no jogo, nos deleites. Isso é errado, irmãos? Não, irmãos. Quem me conhece sabe. Eu sou aquele povo lá. Se vocês forem na minha casa, é aquilo lá que eu sou. Sabe por que não tem mais festa na minha casa? Não tem mais aquilo na minha casa? Porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse, ia ter mais mesmo. Aquilo lá é eu. Eu gosto daquilo. Eu gosto do que é bom, irmãos. Não é pecado isso aí, não. Vamos saber se organizar aqui no pensamento, amém? Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você priorizar. Organizar o que tem que ser organizado de maneira prudente. Amém? Viver o melhor, sim. Mas prioriza o que é para ser priorizado. Só isso que tem que ser feito. E isso é muito difícil. Muito, irmãos, muito. Colocar o reino e a justiça em primeiro. É muito difícil. Porque você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que eu falei aqui, ó. Porque às vezes você só foca nisso e fica o dia inteiro naquilo, irmãos. Já perdeu. O bonde passou e você perdeu. Perdido, amém? Então, enquanto o reino de Deus não for sua prioridade, o mundo vai esperar ansiosamente a revelação dos filhos, porque eles não vão aparecer. Não vão aparecer. Amém? Quando a sua ferida também, presta atenção, a sua dificuldade que você está vivendo hoje, for maior que o propósito, ela vai te tirar da rota. Ela vai te tirar da rota e vai te levar para caminhos tortuosos. Sabe qual o caminho que ela vai te levar? Do egoísmo, da vaidade, da falta de humildade, da indiferença, do ressentimento. Vai ficar ressentindo. Vai ficar esse caminho. Vai te levar para esse caminho. Só que qual que é o problema disso? Que tudo isso te cega. Te cega, irmãos. E você não vence o processo. E nem toma posse da promessa. Se você não vencer o processo, não toma posse da promessa. Amém? Vencer o processo. Eu não queria estar aqui falando isso para vocês, irmão. Eu não queria. Porque vencer o processo, para quem é maduro, já entendeu que vai doer bastante. Vencer o processo dói. Mas sabe o que Deus falou comigo nesse vencer o processo? Que o processo é para o nosso bem. Você acredita? Eu não acreditei na hora. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nessa frase. Será que eu ouvi isso mesmo? Repete. Será que é isso? O processo é para o nosso bem e ele nos leva ao nosso destino. O processo é para o nosso bem, irmãos. Porque ainda não está naquele jeitinho. Qual a essência que ele quer? De verdadeiro adorador. Amém? Quem leu Elias aí? Vamos lembrar de Elias, para a gente dar um exemplo de Elias, né? Que Elias falava assim, eu sou o único profeta que fala com texto. Só tá eu aqui nessa luta, Senhor. Né? Descascando a ferida, ó. Mas descascou demais. Descascou demais, irmãos, a ferida. Cuidado, quando você acha que a gente é muito uau. Muito uau, irmãos. Elias era uau. Uau! Elias, o grande profeta que fez descer fogo do céu. Elias, o cara. Elias é um profeta, um homem de Deus. O cara. Mas se perdeu, ó. Coçando, ferida. Porque eu tô aqui sozinho, Senhor. E começou, irmãos, aquilo lá. E o que aconteceu? Se perdeu no eu, nas vaidades, Perdeu, irmãos. Se perdeu. Se distanciou do propósito e morreu a promessa. Simples.
Simples, irmãos, porque em 1 Reis diz, graças a Deus que é o Senhor que está falando aqui, não sou eu, 19 e 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se adoraram, não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha que declaração que Deus fez para Elias, hein? Demonstra o quê? Que a situação de Elias era desfavorável, irmãos? Sim. Que ele estava isolado na fé dele lá, amém? Entristecido? Sim. Mas que havia um grupo que era leal ao Senhor, que era fiel ao Senhor. Não é só nós, irmãos. Pelo amor de Deus, para de falar de ungido de Senhor. Não é só nós que é o uau, uau, uau. Esse uau, uau, uau é perigoso. Perigoso. É vaidade. Desculpa, é vaidade. Pura vaidade. Pura vaidade, irmãos. E é perigoso essa vaidade, hein? Então é a hora, né? A Bíblia disse. E a hora é agora. Que os verdadeiros adoradores precisam despertar do sono. Que sono é esse? Altivez. Que sono é esse? Vaidade. Que sono é esse? Mesquinharia. Que sonho é esse? Picuinha. Que sonho é esse? Que sono que é esse? Dureza de coração, frieza com o próximo, com as coisas de Deus. Falo isso porque eu percebo isso, irmãos. Eu busco o Senhor lá em casa. E eu sou meio voada ainda, eu acho. Tem que aprumar mais. Muito voada ainda. Muito desapercebida. Tem que dar umas antenadas. Mais ainda. Amém? Eu percebo, sabe por quê? Porque eu percebo uma igreja que às vezes ela quer ser só espectadora. Espectador é aquele que assiste, né? Só assiste. Vai em casa e vai dormir. Viver os seus deleites, irmãos. Assim que eu vejo. Eu vejo isso, irmãos. Eu que vejo isso, eu estou falando. E é triste isso, irmãos. Amém? Fico imaginando Deus. Graças a Deus que Ele é misericordioso. Graças a Deus. Que a misericórdia dEle é para sempre. Porque, irmãos, misericórdia. Se Ele olhasse com o olho de homem, aí o bicho ia pegar. Amém? E a igreja que o mundo espera, irmãos, é aquela de 1 Crônicas 29:9. Que Davi estava com o projeto de construção do templo de Deus. E ela deu tudo voluntariamente, com alegria. Ela fazia tudo com alegria, com amor, irmãos. Sem olhar só para as suas particularidades. Eu estava conversando com a minha sogra um dia, né? Lá na casa dela, esses dias aí. Falei, sogra, você vê como nós estamos fora? Se Deus pedir para você hoje, dá tudo. Você tem que falar para quem tem, né, irmãos? Porque quem não tem, tá no lucro, né? Tem R$2, dá um, fica legal. Não, quem tem, quando o dia que você tiver, e tiver que dar tudo, igual os apóstolos fizeram lá, dividia tudo, irmãos. Quando eu vejo isso, é apavorante para mim. Apavorante. Tem que dar tudo que você tem. Quando você tem é difícil, irmãos. Dá tudo que você tem. Como que está teu coração? Dá tudo que você tem. Dá tudo. Entrega, divide, é os irmãos. Como está seu coração, irmãos? Amém? E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, porque tudo era feito com amor, irmãos. Entregava mais do que podia, ia para cima. Fazia obra com reverência. Irmãos, tem que ser com reverência, hein? Essa é a primeira. Se não for com reverência, misericórdia. Para de escarnecer, irmãos. Homem e mulher de Deus. Para de escarnecer outros lugares que vivem o que a gente vive. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Quando você vai numa igreja grande, tem os mesmos problemas que aqui. E aqui também tem problema, irmãos. Você acha? Por que Deus colocou aquela frase lá? Vocês vão surpreender quando chegar aqui, irmãos. Porque tem gente lá na grande que a gente acha que vai estar, e tem gente daqui que não vai estar, que está desapercebido. Está fora da palavra, fora da presença. Não tem buscado, irmãos. Então pare de ficar julgando, irmãos. A acepção de pessoas é um caminho perigoso. Muito perigoso. Para de fazer acepção de pessoas, irmãos. Luta, porque eu tenho que lutar contra isso todo dia. Não é fácil para você, mas nem para mim também, irmãos. Não é para ninguém, a gente é preconceituoso.
A gente é preconceituoso. Eu trabalhei em shopping, eu sei o que é. A gente é preconceituoso, acepção de pessoas no 12, irmãos. E aqui na igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Parar de fazer acepção de pessoas, irmãos. Porque eu não sei vocês, mas eu posso falar de mim. Eu aprendo com todas as pessoas, irmãos. Com todas. Todas as pessoas eu consigo aprender alguma coisa, tem algo de bom para oferecer. Se você não consegue aprender com todas as pessoas, cuidado. Quem você pensa que você é? Eu consigo aprender com todas as pessoas. Com criança, com adolescente, com jovem, com pobre, com rico, com todos, irmãos. Eu fico observando o que eu posso aprender com ele hoje. Você tem essa humildade? O que eu posso aprender com ele hoje? Você tem essa humildade, irmãos? Porque a igreja precisa ter essa humildade, irmãos. Porque achar que só ela quer ensinar, só ela faz e acontece, só ela está certa, irmãos. Amém. O problema é que estamos desapercebidos, despreparados, desmuniciados, preocupados com tantas coisas que nós esquecemos o mais importante. Viver Deus, se relacionar com Deus, né? Viver Deus é se relacionar com Deus. Amar ao próximo e cuidar daquilo que Deus nos colocou na mão para fazer. O nosso chamado. É isso aí só. Eu resumo a vida nisso aqui, irmãos. É isso, porque eu já acho muita coisa, entendeu? Para fazer. Eu tenho que ser objetiva. Eu tenho que estabelecer minhas metas de forma objetiva para me entender o que eu tenho que fazer. Então eu coloco isso aqui, ó. Já está muita coisa para mim já. Entendeu? Mas é isso aqui que eu tenho que fazer. Entendeu? Qual que é o seu chamado, o seu propósito? Você tem feito ele? Você tem amado o próximo? Você tem se relacionado e vivido a presença de Deus? Fechou, irmãos. Nós vamos assistir um vídeo agora que vai nos desenhar isso. Vai desenhar agora, porque às vezes eu não fui bem clara. Mas esse vídeo vai desenhar para nós, amém? Glória a Deus. Não sei quantos de vocês conhecem a história do pastor Tim Cymbala. O pastor Tim Cymbala é um pastor batista, lá de Nova York, lá do Brooklyn. Ministério belíssimo, uma igreja com mais de 7.000 membros. Ministério de música conhecido no mundo todo. Um dia o pastor Tim Cymbala chega em casa, a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: meu pai, eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais da igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida, eu quero ver o que o mundo tem para me oferecer. E o pai insistiu, e o pai pediu, e o pai chorou, e o pai clamou, e nada adiantou. A menina botou a mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Cymbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para enfrentar essa crise. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas eu pergunto a você: como é que um pai pode esquecer de uma filha? Como é que uma mãe pode esquecer de um filho? Ele estava um dia na igreja, numa vigília de oração, quando levanta sua irmã e diz assim: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E ele diz que naquela noite os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos, e aquele templo transformou-se numa sala de parto, de gemidos, de choro, de angústia e de dor. Quando ele voltou para casa de madrugada, ele disse para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campanha toca bem de manhã. A mãe vai atender a sua filha em lágrimas. E quando a mãe abriu a porta, ela entrou apressadamente, foi lá no quarto onde seu pai estava, agarrou-se nas pernas do seu pai e disse: papai, me conta o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Me conta, por favor. Eu estava em casa, parecia que escamas caíram dos meus olhos, meu coração foi tocado. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para o meu Deus, eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a minha igreja. Jesus libertou a minha vida, meu pai.
Eu quero encorajar você, pai e mãe, não desista de seus filhos, lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são presente de Deus. Não desista deles em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Estes são os verdadeiros adoradores, que se levantam, que não desiste do irmão, que chora, que clama. Sabe por quê? Eu tenho autoridade para falar isso. Graças a Deus, sabe por quê? Porque eu tive uma igreja que orou por mim, que as cadeias caíram e eu fui curada, eu tive a vida. Você acha que se a igreja não parasse, as cadeias seriam quebradas? Irmãos, não, eu estava lá em casa, mas eu precisava de uma igreja guerreando comigo. Uma igreja que se posiciona, que tem essência de verdadeiro adorador, que não fica só descascando ferida, irmãos, que chora pelo outro, porque para acontecer aquilo que aconteceu lá em casa, irmãos, tem que orar bastante, irmãos. Eu choro, eu não sei se você consegue chorar pelas pessoas, mas eu choro pelas pessoas na minha casa. Eu choro pelas pessoas na minha casa, irmãos. Porque eu quero que eles estejam aqui. Eu pedi para eles estarem aí, porque hoje eles iam estar trabalhando. Eu pedi, estejam aí, assistindo. Eu imploro pela vida deles. Eu não sei se você faz isso. Se você não fez isso, irmãos, volta para a essência. Para de fazer acepção de pessoas, irmãos. A gente não sabe trabalhar com estranho, com esquisito hoje. É difícil isso para a igreja. Trabalhar com o que é diferente. Mas nós precisamos trabalhar com o que é diferente, irmãos. Nós precisamos ter mais respeito, irmãos. Nós precisamos clamar mais pelas vidas e parar de descascar a ferida ou ficar nas nossas vaidades. Porque quem não descasca a ferida está na vaidade, às vezes. Se não estiver fazendo isso, irmãos, amém? Na vaidade exacerbada, irmãos, que eu estou falando. Naquilo que te tira do propósito. Naquilo que tira a essência de verdadeiro adorador, irmãos. É nisso, entenda bem. Eu não quero ser mal entendida, amém? Numa igreja que pare e faz isso. Porque enquanto não aconteceu isso, tudo estava perdido. Que não expulsa, mas que agrega, que luta pelo irmão. Falar que isso é verdade, irmãos. Minha sogra acabou de falar aqui para mim. É fácil falar eu te amo porque eu amo. Eu acho maravilhoso também. Não é gostoso? Pegar meu filho e minha filha, eu abraço, eu aperto eles. Falo, Deivão, vamos abraçar aqui no shopping, todo mundo vai pensar que a gente é namorado. O povo fica, porque o povo faz acepção, né? Aí o povo fica louco. Porque eu amo abraçar meus filhos. Eu sou pegajosa. Eu amo isso aí. Com todo mundo. Às vezes a pessoa acha que nem gosta, irmãos. Mas me desculpe que eu sou pegajosa. E o que você tem feito, irmãos, como igreja? Quem é você? Essa palavra é de despertamento, irmãos. Porque se você não se encaixou em nada, ou se você se encaixou em tudo, fica atento. Fica atento. Porque você, se entender essa palavra, você pode salvar o seu casamento. Você pode salvar um irmão da igreja. Você pode trazer reconciliação. Você pode gerar perdão. Você pode gerar cura, libertação. Porque foi um Deus que o pessoal só orou, né? E as cadeias caíram. É nesse Deus que eu acredito, irmãos. Que o homem dá um diagnóstico e ele dá outro. Se a gente se perdeu aí no meio do caminho, irmãos, é dia de voltar para a essência. Porque a gente se perde mesmo, irmãos. Todo mundo se perde. Não é todo dia que você está com fervor, não é todo dia que você quer. Não. É mais dia que você não quer fazer isso. A verdade é essa. Vamos ser sinceros, né? É mais dia que você quer ficar no sofá, é mais dia que você quer assistir, é sério, é mais dia que você quer fazer isso. Só que a luta da carne é todo dia mesmo, irmãos. Não é só para mim, não. É para todo mundo. A luta da carne é diária, porque senão a gente se perde. Perde em quê, irmãos? Duas coisas que eu acho perigosas, que Deus falou muito comigo. Religiosidade. Padrões que nós estamos criando, que não veio de Deus, irmãos. Vem daqui. Isso sufoca, aprisiona, oprime. E não ganha ninguém, irmãos. Não ganha ninguém. Não ganha ninguém, porque você está precisando ser resgatado se você está na religiosidade. Não ganha ninguém. Então hoje o Pai te chama, irmãos. Porque teve um culto aqui, quem assistiu lembra, que o pastor falou de 2 mesas.
tem um banquete que Deus está aqui te esperando para sentar na mesa do Pai. E tem um banquete do inimigo aqui, irmãos, também. Amém? Só que o banquete de Deus é um lugar de reconhecimento de erros. Reconhecimento, pelo amor de Deus. De rota errada. De posicionamento errado. Reconhecimento. Que é o arrependimento, amém? Perdão. Tem que estar nessa mesa, irmãos. Tem que estar nessa mesa. Tem que estar. Ouvir a vontade de Deus. Reconciliação. Amor tem que estar aqui. Compaixão tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Porque aqui não tem, irmãos. Aqui não tem. Nessa mesa não tem. E eu quero te perguntar, em qual mesa que você está? Como é difícil, irmãos. Tudo isso aqui. É tudo muito difícil. Tudo que está aqui é difícil para ser vivido. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o Deus, quando você está aqui, Ele nos garante a vitória. Amém? Então saiba que o processo, como que eu falei, fala para o seu irmão, só para ele entender. Saiba que o processo vai te fazer bem. Porque ele vai te levar ao seu destino. Mas para você ser aprovado no processo, irmãos, presta atenção também, irmãos. Precisa tirar o eu de jogo. Estender as mãos para Deus e Ele te conduzirá no processo até o cumprimento da promessa. É isso. É isso, irmãos, amém? Sabe por quê? Que quando você se volta para Ele, todo dia, você precisa voltar todo dia para você não sentar nessa mesa. Isso que é o duro, irmãos. Porque senão a gente já entra na vaidade rapidinho, a gente entra na soberba, na altivez, achando que a gente é mais que todo mundo. Então, quando você se volta para Ele todo dia, assim não tem como você se perder no processo. Você não se perde no processo. Presta bem atenção. Porque Ele te sustentará e Ele vai te dar vitória. Amém? Agora eu queria que você viesse aqui na frente, irmão. É para te tirar da zona de conforto mesmo. Você já começar hoje, saindo da zona de conforto. Sai da zona de conforto. E Deus vai falar contigo hoje, vai te ministrar na sua vida. Permita, quem pode, né, irmãos? Quem não pode, fica de boa. Né? Quem deixa Deus ministrar no seu coração hoje. Irmãos, a vitória, o processo é seu. Eu não sei o que você está vivendo. O processo é seu. Então abra seu olho, entrega verdadeiramente aqui. Entrega o que você não aguenta mais no altar. Porque Deus vai falar para você bem assim, ó. Quem começou a obra é fiel para terminar. Eu te fiz a promessa. Deus te fez a promessa. E no meu tempo, Ele está dizendo, ela se cumprirá. Eu vou te sustentar. Eu vou te carregar.